aí, hein? Exatamente. Vai que isso cai na mão do Estamos do Augusto gravando. Nunes. Pode começar então, por favor. Estamos gravando, gente. Bom, então estamos todos aqui reunidos por conta, né, do aniversário do nosso grande Marcos Vinícius. Farina, você quer falar algumas coisas aí? Quer mostrar alguma coisa? Eu acho que a gente podia fazer depois. Eu acho que a gente podia... eu pedi para o Thiago apresentar o Reinaldo. O Reinaldo vai dar um semináriozinho curto, só em, assim, tipo um Globo Repórter, tal, que é reunião de grupo, para a gente acabar logo. E aí eu queria dizer umas palavras, acho que você talvez queira dizer, Aragão, enfim, quem quiser dizer algumas palavras para o Marcos seria legal. Eu, desde já, te intimo a contar a história do almoço de Los Alamos. Mas tudo bem. Não vou dar spoiler, tá? Então, eu acho que a gente começaria pedindo o Thiago para apresentar o Reinaldo. Thiago tem a palavra. Depois é sua festa. Aí depois é sua festa. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou no celular. Dá para ouvir? Sim. Dá Beleza. sim, perfeitamente. Sim. Bom, eu fui pego de surpresa aqui com esse pedido do Farina de apresentar o Reinaldo, e ainda mais num dia tão especial como hoje. Eu não sei nem, enfim, por onde começar, estou muito nervoso, mas porque são duas pessoas, né, o Reinaldo e o Marcos, pelas quais eu tenho uma admiração assim absurda. Talvez sejam as duas pessoas que eu mais admiro na minha vida. Então é muito difícil fazer essa tarefa de abrir a fala. Mas, enfim, dado que o Farina, de surpresa, aqui me pediu para fazer isso, eu vou tentar falar algumas coisas. Bom, o nosso palestrante de hoje, numa palestra em homenagem ao Marcos, em comemoração ao aniversário dele, é o Reinaldo Faria de Melo Souza. O Reinaldo fez graduação no FRJ, mestrado no FRJ, doutorado no FRJ. A gente entrou junto, ele foi meu calouro, entrou um ano depois de mim. O Reinaldo é um profundo conhecedor de muitas áreas, né? Seria muito difícil fazer aqui uma caracterização da pesquisa, dos interesses do Reinaldo. Ele conhece profundamente ótica quântica, eletrodinâmica, matéria condensada, agora recentemente. Então, o Reinaldo é uma pessoa de interesses muito, muito diversos e múltiplos. Além disso, o Reinaldo se interessa, e aí são coisas que nós conversamos muito, por história, por filosofia da física, por fundamentos da física, sobretudo. Então, o Reinaldo, sempre quando ele vai falar de física, seja de ótica quântica, de eletromagnetismo ou de matéria condensada, ele se preocupa sempre com os fundamentos da teoria, né? Quais são os pressupostos, quais são as questões fundamentais que estão ali perpassando as reflexões teóricas e as análises dos experimentos. Então imagino que seja, eu não sei o que ele vai falar exatamente hoje, mas imagino que seja com esse olhar que ele vai nos dar o prazer hoje de ouvir uma palestra intitulada Uma Breve História da Física de Acordo com a Luz e alguns desdobramentos modernos. Bom, depois eu vou falar do Marcos quando tiver o espaço para os comentários de parabéns e tudo mais, mas já deixo aqui desde já os meus parabéns para o Marcos. É uma felicidade muito grande a gente poder estar junto, mesmo que online. Agora o Marcos, né, você com o Marcos com câmera e microfone, fantástico isso. Ficamos muito felizes aí de poder, enfim, estar contigo nesse momento. Então passo a palavra para o Reinaldo. Obrigado, Thiago. Imagina, Marcos. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Thiago por tantas palavras. Essa palestra tem muita influência, sem dúvida nenhuma, dele. Tem muita influência do grupo como um todo, e em particular do Marcos Vinícius. Então, para mim também é uma honra muito grande. Quer dizer, o pessoal tem me chamado para falar em homenagem aí ao aniversário do Marcos. Ele teve uma influência e ainda tem muito grande na minha trajetória na física. Então, realmente, para mim, algo que me deixou bastante em dúvida de como conduzir o seminário, né? Porque ainda mais agora com a ocasião festiva e todo mundo conversando, e aí agora vai parar para a discussão aqui do seminário e tal. Inclusive por isso eu optei por fazer uma coisa bem adaptada aí, uma proposta festiva. Não vai ter nada técnico, a ideia é levantar algumas provocações e
e debate. Eu tinha programado para o tempo, até falei dos últimos seminários, mas eu vou tentar correr um pouco, porque eu acho que o mais importante é depois passar a palavra para todo mundo falar um pouco. Então, realmente, a ideia não é ser uma apresentação de pesquisa, é mais, quer dizer, algumas das colocações que eu vou fazer, inclusive, tem a ver com discussões que a gente teve no grupo, com o Marcos, ao longo do tempo. E aí eu, enfim, peço para qualquer coisa também, Larissa, Thiago, se estiver ficando longo, para interromper, não precisa ter um fim muito específico aqui, não. Mas fazer uma coisa meio, como eu disse, mais com essa proposta, não vai ser um seminário de pesquisa. Depois, inclusive, numa outra ocasião, aqui no grupo, posso apresentar com uma pegada mais de pesquisa, mas hoje realmente eu quis fazer uma coisa mais festiva. Então, praticamente não vai ter nenhuma conta, exceto uma, que no seu momento vai aparecer. Então, primeiro, está todo mundo vendo a tela? Sim. Tá, para ver. Então, a ideia é justamente, quer dizer, peraí que eu vou minimizar aqui. Eu não estou vendo nada do Zoom, nem chat, nem nada. Então, por favor, qualquer coisa, podem abrir à vontade o microfone, interromper, não tem nenhum problema. Então, a proposta do seminário é falar uma breve, que é sempre uma palavra que eu tenho alguma dificuldade, uma breve história da física de acordo com a luz e alguns desdobramentos modernos. E aí, quer dizer, em 2015 foi o Ano Internacional da Luz, e aí quando a gente para ver o que está sendo comemorado naquele ano, é bem abrangente, quer dizer, tem os 1000 anos aqui do trabalho de Ibn al-Haytham, que envolve pesquisas interessantes, importantes, ótica geométrica, mas aí aparece aqui o campo da difração, aí são 200 anos do trabalho de Fresnel, 150 de Maxwell, aí aparece relatividade geral aqui, 100 anos da relatividade geral, o que isso supostamente tem a ver aqui com a pobre luz. Aí tem 110 anos de fotoelétrico, tudo bem, pelo menos aqui tem um foto, né, que a gente identifica aqui a luz. Mas aí, de repente, tem cosmologia também, tem comemoração aí de telecomunicações. Então, você vê que a luz, às vezes, a gente tende a pensar nela como estando especificamente centrada ali na ótica, né, como sendo um ramo específico, mas, na verdade, é muito mais geral do que isso. E aí, quer dizer, a ideia desse seminário é uma brincadeira, como se a luz pudesse, ela própria, contar um pouco a história da física, não vai ter nenhuma pegada historiográfica, não é... Até daqui podem depois surgir temas aí para a gente fazer uma investigação mais cuidadosa, mas aqui a proposta é realmente bem aberta, é só fazer... Podia até chamar diferente, inclusive, em homenagem ao Marcos, podia ter intitulado esse seminário de O Evangelho segundo o Fóton, é um pouco... Como é que o fóton conta aí um pouco a história da física? Eu vou dar ênfase, sobretudo, no século XIX. Então, a parte 1 seria um pouco falar de ótica, e... Quer dizer, a ótica é o campo que se dedica ao estudo da luz. Aí as imagens bonitas, né, que a gente tem de explicar, então, fenômenos de reflexão, refração. E a questão central da ótica é justamente como que você pode prever a trajetória dos raios de luz. Então, como é que a gente pode descobrir qual é o caminho que cada raio vai seguir. E um guia que surgiu há bastante tempo é o princípio de Fermat, que diz que a luz busca extremizar localmente o tempo entre dois pontos. Então, ela vai querer seguir a trajetória que leva o menor tempo. Aí são aquelas discussões que a gente faz lá. Inclusive, pode fazer aqui uma analogia, né? Você quer salvar alguém que está se afogando, você não vai querer percorrer a menor distância, né? Você vai querer chegar mais rápido possível. E aí um cálculo de extremização simples mostra que se você tem a velocidade em um meio e a velocidade em outro, a trajetória que você vai ter que seguir, que extremiza, é a trajetória que os ângulos aqui com a normal satisfazem essa relação. E aí, quer dizer, aqui uma primeira coisa interessante é justamente que essa relação de Fermat, para ela explicar o que acontece aqui na refração luminosa, a gente tem que saber qual é a velocidade da luz em cada meio. E aqui já é uma coisa interessante, porque como é que a gente vai descobrir a velocidade da luz em cada meio? Medir a velocidade da luz é muito enrolado, né? Quer dizer, a velocidade já é uma grandeza que a gente está acostumado em mecânica, mas, quer dizer, de coisas que a gente tem alguma intuição. Você não vai ligar o feixe de luz e querer que alguém conte quanto tempo levou para ele chegar na parede. Isso não existe. A primeira pessoa que eu saiba que tentou, de alguma maneira, cientificamente abordar essa questão foi o Galileu, e a conclusão dele foi que a velocidade da luz é alta, possivelmente infinita. Ou seja, é muito difícil você conseguir, de qualquer maneira, quantificar isso daqui. E aí, uma primeira tentativa mais
assim, que conseguiu estimar com fato. Eu não sei pronunciar muito, né? Ficou parecendo aqui, falei como Homer Simpson, mas esse Homer norueguês aqui, tá? E aí a ideia ele se baseia justamente em escalas astronômicas. Justamente pelo fato da luz ser muito rápida, ele percebeu que você podia medir a velocidade da luz analisando a seguinte situação: ver o tempo que leva para o eclipse de uma lua. E a partir daí, conforme se a Terra estiver se afastando, você observa experimentalmente que esse tempo é maior do que se você estiver se aproximando de Júpiter. E, com base nessa diferença, ele pôde estimar a velocidade da luz, supondo justamente que a velocidade de trânsito aqui do planeta em torno do Júpiter era constante. Então, assim, o planeta não tinha porque ele está andando mais rápido ou mais devagar conforme a Terra está se afastando ou se aproximando. E é justamente por isso essa diferença de duração do fenômeno astronômico, em um caso e no outro, permitia você calcular a velocidade da luz. Como eu disse, eu não vou entrar em nenhum aspecto mais técnico aqui, mas essa é já uma primeira coisa interessante da questão da luz, é justamente quanto que demorou para a gente conseguir medir a velocidade dela. Foi só aqui, a gente está falando do século XVII, algo como 220 mil km por segundo, não é a velocidade que a gente aceita hoje, mas já está na ordem de grandeza. É um dos experimentos mais geniais de todos, na minha opinião, assim, é muito criativo, mas ele ainda não responde ao problema anterior, porque no problema anterior a gente tinha que saber se a luz estava mais rápida no ar do que na água. E claro que você não pode usar esse experimento para saber a velocidade da luz na água, você não vai conseguir botar água entre o planeta e a Terra. Então, você só sabe a velocidade da luz no ar aqui. E aí, só em 1850, com Foucault, é que o pessoal conseguiu fazer a medida da velocidade da luz na água. E aqui é sempre legal enfatizar realmente a importância de desenvolvimentos técnicos na história da ciência, né? Quer dizer, a ideia do experimento era, em princípio, simples. Você joga aqui uma fonte de luz, deixa bater no espelho que está rodando, aí a fonte de luz sobe, reflete no outro espelho que está fixo aqui, volta, e aí quando ela volta para bater aqui no espelho que está rodando, como o espelho está rodando, ela sai numa direção diferente. E aí, em princípio, se o espelho tiver rodado mais, é porque levou mais tempo para a luz ir e voltar. Então, é porque a luz é mais lenta naquele meio. Então, só que faz sentido, mas como é que você constrói isso? Esse espelho ele tinha que rodar milhares e milhares de vezes por segundo. Então, também um experimento que tem bastante coisa técnica interessante, mas que já sublinha como que a própria medida da velocidade da luz já apresentou aí uma dificuldade conceitual muito grande. Tudo isso eu estou falando rápido, porque, como eu disse, eu não vou entrar em nada muito técnico. Mas, então, dessa maneira, a gente vê que, de fato, a explicação do Fermat ela foi aceita, porque realmente você batia com o experimento, ou seja, a ideia de que a luz minimiza o tempo é compatível com o fato de que ela é mais lenta no meio do que no ar. Mas aqui sempre chamar a atenção que essa extremização é local. Então, quando você está vendo, por exemplo, um objeto no espelho, você vê que, claramente, o caminho do raio de luz saindo do cachorro indo para o observador pelo espelho, ele não minimiza o tempo, ele minimiza localmente apenas. Eu estou fazendo esse comentário porque vou encerrar essa parte da ótica para chegar em coisas mais legais, mais novas, assim, mas eu acho que é interessante destacar o quanto que essa parte ela já é responsável por fenômenos extremamente complexos, né? Então, com muito pouco, qualitativamente, você consegue explicar, por exemplo, miragem, e essas imagens aqui, que são imagens que eu acho bem alucinantes. Quer dizer, essa imagem do Sol, como é que pode, né, uma miragem, o Sol ficar dividido em dois? E isso já é algo, num certo sentido, é que nem a imagem do cachorrinho. Você pode ver a imagem do mesmo objeto em dois pontos diferentes, que é uma minimização local, então não impede que passe por caminhos diferentes. Mas aqui, até mesmo aqui, quer dizer, modelos matemáticos para lidar com miragem são, quer dizer, tem uma literatura em cima, mas eu até acho que tem espaço aí para umas discussões. Então, também levantar essa bola, depois que a gente tiver curiosidade de discutir um pouco mais sobre a formalização da matemática de miragem. Olha só esse fenômeno aqui, que loucura. E essa do arco-íris eu sou particularmente fã, esse N aqui, uma coisa super bonita, né? Você está vendo o arco-íris duplo, aí tem aqui um arco-íris de reflexão. Então, a ótica geométrica é um campo que a gente, obviamente, vê desde o ensino médio, mas isso não tira o fascínio dela. Mas o que eu queria dizer de ótica era isso, porque o link que eu quero começar a fazer é justamente com o fato de que se o fóton for contar a história da física, da perspectiva dele, a ótica é só um episódio, é só um capítulo. A gente, às vezes, tende a pensar que a ótica é o ramo da física que estuda a luz, e foi, talvez, no início, né? Originalmente, talvez fosse, mas isso, com o tempo, a luz ela foi cada vez metendo o bedelho em outras áreas. E aí que eu acho que é a coisa interessante,
que eu queria comentar. Então, quer dizer, a ótica geométrica, a gente bem sabe que ela tem os limites. Esse é um experimento muito bonitinho para ver isso. Você tem aqui, vindo desse lado, um laser muito intenso, e aí essa segunda foto você está vendo de trás da lâmina aqui. E aí você vê que, de fato, a luz ela penetra em regiões de sombra. E penetra, não é que ela faça simplesmente a curva, porque na miragem ela já fazia a curva. O lance é que tem esse padrão altamente irregular aqui, que é característico justamente do que a gente chama de difração. Então, difração é isso, é um estilhaçamento, se a gente traduzir formalmente do latim. E a ideia é que a ótica geométrica, então, ela não é o final da história, claro, como a gente sabe. E aí, é nesse debate, justamente, da natureza da luz, que durante muito tempo se defendeu que fosse corpuscular, e aqui, novamente, isso daqui, por si só, é uma discussão muito longa, né? Os detalhes dessa controvérsia, mas a gente sabe que, eventualmente, aceitou-se aí a natureza ondulatória da luz, em grande parte pela dificuldade matemática de você explicar a difração. Até tinha os modelos criativos para abordar alguns aspectos qualitativos da difração, mas para você conseguir realmente o número, nunca chegou perto, e aí aqueles 200 anos lá do Fresnel que eu mencionei no início. E aí a mágica, a beleza da difração, né, é perceber que a luz, enquanto onda, ela pode... Vocês estão vendo a tela direitinho ou está cortando alguma coisa? Agora eu estou... Dá para ver perfeitamente. Estamos. Ótimo. Eu acho Maravilha. que tá tranquilo. Perfeito. Obrigado. E aí, quer dizer, um pouco essa ideia, que foi, para mim, uma das ideias mais bonitas da física, né, do Young, que é a ideia de que você pode somar luz com luz e dar sombra, né? Ou seja, essa é a ideia da interferência. 2 pontos, se você deixar de estampado cada uma das fendas, você não teria luz, de repente você superpõe e... desculpa, você teria luz se tivesse só cada uma das fendas separadamente aberta, e quando as duas estão abertas conjuntamente, você tem uma interferência destrutiva. Então, essa percepção ela é revolucionária. Eu vou passar rápido por essa parte, mas é só para destacar que a luz, enquanto onda, a gente tende a pensar, às vezes, em experimentos precisos, com fendas muito diminutas, mas as assinaturas ondulatórias da luz estão presentes no nosso cotidiano, desde o CD. Então, aqui, essa coisa bem marcada, né, que dependendo da direção você vê cores diferentes, porque tem interferência diferente. O CD, se você olhar micrometricamente, é uma grade de difração, que nem essa que eu mostrei aqui. E mais interessante ainda, que, quer dizer... Você olha, as estrelas elas são esfericamente simétricas, a gravitação delas é enorme, a minimização de energia requer que elas sejam esfericamente simétricas. Por que a gente representa estrelas dessa maneira? Então, aqui, numa homenagem para o Marcos, essa estrela aqui devia estar vermelha, né? Enfim, mas por que a gente representa estrela assim? E não é só na nossa cultura, quer dizer, diversas culturas você tem representações diferentes, às vezes ter 5 pontas, pode ter 4 pontas ou 6 pontas. Isso é difração pelas linhas de sutura nos olhos. É uma coisa muito... Então, assim, realmente tem vários aspectos cotidianos que requerem essa explicação ondulatória da luz. Então, ela não é apenas no experimento de Young e tal, ela está presente em outros campos. E, por exemplo, as cores de vários animais, da borboleta, a cor da asa é interferência também. Então, aqui, se você for dando zoom aqui na asa da borboleta, você vai ver que tem uma estrutura que é tipo uma grade de difração. E tem várias sutilezas, que nota que a borboleta é diferente do CD, né? Qualquer ângulo que você olha na borboleta, você ainda vê a mesma imagem, as mesmas cores. E aí você pode perguntar, poxa, por que eu estou vendo aqui sempre as mesmas cores? E, enfim, parte disso ainda é tema de pesquisa hoje em dia, tá? Então, a cor da asa da borboleta, quer dizer, se você pegar a borboleta e fizer pó com a asa dela, vai ser um pó escuro, não tem pigmentação. Muito doido. Mas, enfim, qual é a natureza dessa onda? Então, aqui a gente começa a entrar realmente mais diretamente no... que é que a luz, na verdade, ela está presente em outros campos. Então, vamos falar rapidamente da mecânica. Então, quer dizer, qual é a questão central da mecânica newtoniana? É que o problema central é você prever a trajetória de corpos materiais. Então, por exemplo, o caso mais famoso é o caso da gravitação, justamente. Mas você estudar o movimento lá dos bloquinhos que a gente estuda desde sempre, dos corpos rígidos, é sempre a ideia da mecânica como que a gente pode prever a trajetória dos corpos materiais. Mas o interessante é que o sucesso da mecânica newtoniana, sobretudo com a gravitação, foi tão enorme, tão retumbante, que vários campos diferentes da física acabaram sendo reduzidos aí à mecânica. Então, você pensar, o que termodinâmica lá das máquinas térmicas, o que isso aqui tem a ver com um bloquinho descendo plano inclinado? Não tem nada a ver, mas aí, de repente, lá, o modelo de Boltz, uma teoria cinética dos gases, você fala, o gás é um bando de bolinha colidindo nas paredes, e isso que vai dar origem à pressão e tal. E aí,
que é a teoria cinética dos gases, e depois foi estendido. Então, a ideia da mecânica estatística, de que você pode reproduzir de alguma maneira, e isso é problemático, tem várias discussões conceituais aí de o que é você reduzir uma teoria a outra, que é uma provocação também que eu quero deixar, mas que eu não vou entrar. Mas a mecânica newtoniana foi tendo diversos sucessos. A ondulatória, que é som, o que é acústica? O que o som tem a ver com bolinha descendo do plano inclinado? Mas aí você fala que o som, na verdade, é uma onda de pressão, que são bolinhas indo para frente, para trás, para frente, para trás. E a própria ideia de meios contínuos, dinâmica dos fluidos, você vai dizer que o campo aqui, essa onda pode ser estudada como um campo de velocidades. Cada ponto você considera como se fosse uma bolinha satisfazendo lá a física 1 bonitinha. Então, a ideia de que quando você tem um meio contínuo, você agora, em vez de ter que estudar a evolução da posição como função do tempo, agora, na verdade, você tem um campo. Para cada ponto do espaço, você vê a evolução dele no tempo. E, quer dizer, a própria ótica geométrica caiu também no domínio da mecânica, que é a ideia de que a trajetória da luz pode ser descrita também por mecânica, chamada analogia mecânica, que diz ali, se você souber como o índice de refração varia com o ponto do espaço, você, em princípio, consegue prever a trajetória. Isso que eu disse lá, que podia ser legal. Talvez achei pouco na literatura, modelos matemáticos mesmo, usando isso para descrever miragem. Mas, independente disso, conceitualmente, a ideia é que tem um paralelo muito forte aqui entre a trajetória do raio luminoso e entre as trajetórias de partículas na mecânica. E aí você pode perguntar, qual seria o análogo disso para a ótica ondulatória? Se a gente está conseguindo reduzir todos os fenômenos ao campo da mecânica, como é que a gente vai fazer agora com a ótica ondulatória? Em princípio, a partir do momento que você demonstrou que a luz era uma onda, você em princípio, já está com a faca e o queijo na mão. Porque mecânica justamente se caracteriza, quer dizer, todas as ondas que a gente estuda, onda em corda, onda sonora, todas elas se caracterizam por fato que elas são vibrações no meio. E aí você, estudando essas vibrações no meio, o próprio movimento do meio é um problema de mecânica. Então, quando você demonstra que um fenômeno é um fenômeno ondulatório, como foi com a onda aquática, com a corda vibrante, com o som, você, em princípio, já fez 90% do caminho para conseguir explicar aquele fenômeno pela mecânica. Então, essa época de domínio, de reinado da mecânica, ela vai acabar, né? E aí, a ideia do eletromagnetismo é que o eletromagnetismo também surgiu muito fortemente na esteira da mecânica. Então, a ideia de que a interação entre as cargas vai seguir uma lei análoga à gravitação é muito profunda. Inclusive, eu até nos seminários lá do curso de História da Física que o Farina organizou, a gente discutiu esse episódio em bastante detalhe, como que a lei de Coulomb, na verdade, ela é bem questionável, quanto que ele efetivamente, com a possibilidade experimental que ele tinha na época, como que ele realmente poderia ter chegado na conclusão do inverso do quadrado da distância. Então, realmente, o pessoal não tem nenhuma dúvida da influência, e o Coulomb ele diz isso explicitamente, a influência do modelo mecânico de Newton, da gravitação, para propor o modelo dele. E, ainda que você não use o experimento de Coulomb, a influência da mecânica sobre o eletromagnetismo é enorme. Quer dizer, o experimento de Cavendish, que o próprio Maxwell cita como sendo o experimento que mais contundentemente confirma o inverso do quadrado da distância, ele é diretamente transposto do princípio newtoniano. O Newton tem lá o teorema que a gente conhece, que você tem uma distribuição de massa numa casca esférica homogênea, dentro, qualquer ponto que você puser não vai sofrer força gravitacional. E ele transpôs isso diretamente para o eletromagnetismo e justamente procurou ver se a força for inversa do quadrado da distância, pelos argumentos do Newton, aqui dentro não vai ter campo, se eu tenho aqui uma casca homogênea. Então, pela ausência de campo, é um método muito mais preciso do que você efetivamente ficar conseguindo medir interação pela interação entre as cargas, né, que é o que o Coulomb fez. Porque a interação entre as cargas, quer dizer, eletromagnetismo, as cargas elas se distribuem com muita facilidade, é muito difícil você fazer uma medida precisa disso. Então, a influência da mecânica é muito grande. E em outros aspectos, também o próprio método das imagens, lá que a gente tanto ouve, lá no curso de eletromagnetismo, ele tem um nome que remete à ótica. No entanto, ele veio inspirado na mecânica. Inclusive, o Thomson, né, o Lord Kelvin, que desenvolveu o método das imagens, ele pega o artigo dele e ele fala assim, olha, eu vou basear aqui o meu trabalho, primeiro eu vou transcrever 2 páginas do princípio. E aí ele fala, agora eu vou tentar fazer exatamente a coisa análoga. Eu quero saber o seguinte, no caso do princípio, a gente viu que você tem uma massa fora de um objeto que é esfericamente simétrico, eu posso considerar esse objeto esfericamente simétrico concentrado todo no centro.
E aí ele falou, se eu tenho agora, em vez de massa, se eu tenho eletromagnetismo, se eu tenho uma carga perto de uma esfera, será que eu posso trocar essa esfera também, concentrando ela toda em um ponto? E ele falou, posso, mas esse ponto não é o centro dela. Eu não vou colocar a carga total dela, mas uma carga diferente. Veio direto da mecânica. Então, olha de novo aqui a influência da mecânica. E aí, esse princípio pode ser estendido, a gente andou trabalhando com isso no grupo, você pode usar o método das imagens, mesmo quando o seu espaço ele não tem um lado de dentro e um lado de fora. Então, aqui dá para usar, por exemplo, para uma carga na presença de um plano com buraco, só que aí você precisa botar a carga imagem no espaço de Riemann, uma coisa totalmente abstrata. E aí, quer dizer, realmente a gente está aqui no turning point, deixa eu ver como é que eu estou de tempo, 20 minutos. Então, no máximo, mais uns 15 minutos eu encerro. Então, a gente está aqui no turning point, assim, realmente como que a mecânica... Isso aqui eu não posso fazer, nesse seminário homenagem ao Marcos, eu não posso falar uma frase em inglês assim, né? Peço desculpas. Mas em que a gente vê o quanto que foi bem sucedida aí a influência da mecânica. Ela não só explicou vários outros campos da física, mas ela estava aqui realmente sendo o paradigma para fazer a teoria do eletromagnetismo. E essa frase, eu estou tirando ela um pouco de contexto, mas foi uma frase que o Maxwell falou, fazendo ali análise, fazendo uma resenha para um livro que tinha saído há pouco tempo, de como que o eletromagnetismo, com o trabalho de vários físicos, né, saiu das populares faíscas e choques, que são vistas e sentidas, para a ciência de correntes e resistências a serem medidas e calculadas. E esse processo ele foi fortemente influenciado pela mecânica. Só que a gente sabe que a eletricidade e o magnetismo são duas faces de uma mesma moeda. E aqui são lá os experimentos que a gente está bem acostumado a ver nos cursos de Física 3, e que encontram a sua expressão máxima nas equações de Maxwell, né, que é um dos conjuntos de equações mais importantes, mais famosas da física. E daria para discutir tranquilamente 2 horas sobre isso, que eu não vou fazer. E peraí que entrou o som aqui junto. Mas Oi? Desculpa, alguém tá... Eu achei que era o vídeo. Por favor. Felipe, no aniversário do Marcos, Mi0 e Epsilon0? Pois é, foi feito no final do semestre também, né? Você vai ver que tem aqui liberdade de você virar ter sido feito aí, mas em homenagem a ele, eu coloco, de fato, você vê que quando eu peguei a foto do YouTube, ele estava sorrindo nessa foto daqui, mas aí realmente quando eu botei ele no slide com Mi0 e Epsilon0, fechou um pouquinho a cara. Mas assim, então peço desculpas aí, mas aqui eu posso me arvorar também da necessidade histórica. E então essas equações são muito importantes, eu remeto a todos aí a verem o vídeo. Tem bastante discussões muito, muito interessantes sobre as equações de Maxwell e a física de cada um dos termos, eu não vou entrar nisso. Mas aqui eu quero começar, então, depois desse preâmbulo, começar a entrar em algumas coisas mais legais. E primeiro comentar o seguinte, que numa homenagem ao Marcos tem que ter aqui um cálculo de MRU. Eu disse que vai fazer um único cálculo, e esse cálculo vai ser um cálculo de movimento retilíneo uniforme, que é o MRU de Maxwell, o MRU da luz, que é a solução dessas equações na presença, aqui, se a gente colocar uma onda plana viajando. Então, essas soluções de onda plana, que eu estou chamando de MRU de Maxwell, e aí quando você substitui essas equações aqui dentro, por exemplo, essa primeira equação, você vê que o vetor de onda K e o E0 eles são perpendiculares entre si. Essa segunda, você vê que o K e o B são perpendiculares entre si. E essa terceira, quando combina a terceira e a quarta equação, você descobre uma coisa muito importante, né? Quer dizer, que essa terceira equação, rotacional de E para essa onda plana, ela vai ser lá simplesmente o K produto vetorial com E. Se a gente pegar em módulo, é só K vezes E, porque eles são perpendiculares por causa dessa equação. E isso daqui vai ser igual em módulo a ômega vezes B, que é a derivada no tempo do B. Se você fizer a mesma coisa para essa segunda equação, você descobre que para essas equações de A e B satisfazerem as equações de Maxwell, a gente tem que essa relação daqui, que é essa onda, né? Eu acabei pulando aqui uma coisa, deixa eu ver se cortei aqui ficou cortadinho, deixa eu ver se eu consigo a borracha. Mas você percebe que essas ondas, elas viajam com uma velocidade 1 sobre raiz de epsilon 0 mi 0,
que quando você substitui os números é exatamente a velocidade da luz. Então, esse realmente é um dos episódios mais marcantes, né, da história da física, a percepção de que quando você combina eletricidade com magnetismo, você dá origem aí a ondas que viajam com velocidade c. Então, tem essa grande unificação da eletricidade, magnetismo e ótica. Então, já tinha alguns indícios. Por exemplo, o fato de que, quando acumula uma diferença de carga aqui no solo e na nuvem, você tem essas faíscas elétricas que são visíveis. Então, quer dizer, você pode, frequentemente, você bota uma diferença de potencial, você vê que sai uma faísca que é luz, né? Então, você podia falar, então faz sentido ter uma conexão de eletricidade com luz. Mas, quer dizer, isso não é nada definitivo, né? Quando você bate, dá um tapa na mesa, sai som, e o som não é feito por mesas. Então, isso não quer dizer necessariamente que a própria luz tinha que ter uma natureza eletromagnética. Então, é muito profunda essa conexão e revolucionou a física das maneiras que a gente está acostumado a ver, lá com o experimento de Hertz, mudou até as telecomunicações, teve toda a era de radioastronomia, que permitiu, por exemplo, a gente descobrir quasares. Então, a nossa própria maneira de sondar o universo, a partir do domínio que a gente teve da luz quanto à onda eletromagnética, mudou. Então, a luz agora ela não é mais uma coadjuvante, ela está começando a ter um papel aí importante em várias áreas. E, agora, de novo, entrando um pouco nessa questão da natureza da luz, o que são ondas, né? Quer dizer, ondas transportam energia, mas não transportam matéria. E aí, se a luz é uma onda, como a gente viu, que agora a gente viu que é uma onda eletromagnética, a gente, em princípio, caiu exatamente tudo que você queria no colo da mecânica. A partir do momento que você demonstra que o fenômeno é ondulatório, estudando a vibração do meio, você consegue explicar aquela teoria através de uma teoria mecânica. E agora que unificou ótica, eletricidade e magnetismo, a mecânica falou, ótimo, agora é simplesmente eu achar o meio em que a luz vibra e eu reduzo a mecânica 3 teorias de uma tacada só, que é basicamente o que estava faltando, era o sucesso final magnífico da mecânica, que nunca veio. E, então, quer dizer, a gente sabe que a luz ela não vibra em nenhum meio, essa é a grande coisa, né? Quer dizer, ela, mal ou bem, a gente sabe que a estrela mais próxima da gente, que tem o nome de Próxima Centauri, ainda assim está a 40 trilhões de quilômetros, então ela viaja muito para chegar na gente, e não perde uma energia. Como é que pode essa luz estar vindo de tão longe sem perder energia? Então, a luz é uma onda que se propaga na ausência de meio. E aí, isso realmente começa aqui, realmente, a ruptura completa com a mecânica, em que vai inverter o quadro. Agora, a luz é que vai começar a ditar o rumo das coisas. Porque, quando a gente para ver, por exemplo, a onda sonora, qualquer onda, né? A gente tem aqui, o avião está andando a 800 km por hora, o radinho está parado, mas o som que eles emitem tem a mesma velocidade. Isso daqui não tem nenhuma... Às vezes, a gente fala assim, puxa, a relatividade é esquisita, porque, independente da velocidade da fonte, a luz é a mesma. Isso não tem nada de esquisito, qualquer onda é assim. Só que essa velocidade do som, inclusive você consegue, pela teoria acústica, demonstrar que tem a ver com como que a pressão varia com a densidade, essa velocidade é medida com relação ao meio, né? Quer dizer, variação de pressão é invariante de Galileu, diferença de densidade também. Então, porque essa fórmula ela só vale no referencial do meio. Agora, se você tem uma luz que viaja, uma onda que viaja sem meio, então, essa velocidade que a gente calculou em Maxwell se dá em que referencial? Então, uma vez que as leis da física são a mesma em todo referencial inercial, isso levou, como a gente sabe, ali, essa discussão ao princípio que o Einstein postulou, de que não só a mecânica, mas o eletromagnetismo tem leis que são as mesmas em todo referencial inercial. E, então, quer dizer, a mágica é justamente essa. A gente pensa na relatividade, a gente pensa em espaço-tempo, que contrai, dilata e tal, mas a relatividade de Einstein não veio de uma análise cinemática, né? Ele veio do estudo de eletrodinâmica dos corpos em movimento. Então, assim, a luz agora ela está conectada, inclusive, com a própria massa, que quando a massa agora na teoria da relatividade é uma forma de energia. E está aqui a velocidade da luz escondida para mostrar que a própria luz ela agora vai reger de alguma maneira ali a massa, que era o que conferia a própria essência da matéria, né? A matéria a gente caracteriza pela massa que ela tem, né? E depois eu vou comentar um pouquinho mais isso, mas, quer dizer, por que a gente conseguiu essa teoria toda, essa revolução toda a partir do eletromagnetismo? Porque as equações de Maxwell, elas satisfazem o grupo de Lorentz, enquanto que F igual a MA satisfaz o grupo de Galileu. Mas a grande pergunta que se coloca é como que cabeças newtonianas, trabalhando com simetrias galileanas,
Como que essas cabeças conseguem produzir as equações de Maxwell? Não é muito louco? Quer dizer, você está trabalhando dentro de um contexto newtoniano, dentro de uma visão de espaço-tempo de Galileu. Como é que você chega em equações que são covariantes de Lorentz? Então, essa provocação é um pouco o ponto alto que eu queria chegar, e, no fundo, a resposta é curta. Ela tem a ver com o fato de que os opostos se atraem. Então, quer dizer, a gente tem o fato de que há corpos macroscópicos que são neutros. Então, agora, em homenagem ao Felipe, aqui as unidades estão divinas, né? A eletricidade, o E e o B estão medidos na mesma unidade. Então, a gente vê aqui Ao Marcos, pô. Homenagem ao Marcos. A gente tem que a força de Lorentz ela se expressa aqui com essa razão V sobre C. Então, escrevendo assim, dá para ver que esse termo realmente é uma correção relativística do primeiro. E essa visão, né, de que o campo magnético é uma correção relativística do campo elétrico é uma visão controversa, inclusive porque, se você olhar para as equações no vácuo, eles são totalmente simétricos. É a própria matéria que quebra essa simetria, né? O fato de a gente ter cargas elétricas e, aparentemente, não ter monopolos magnéticos. O fato de que permite que a gente, ao analisar o efeito da eletricidade na matéria, veja que existe uma grande assimetria. O fato de que a força magnética ela advém de uma correção relativística da elétrica. E aí, se você tem que o termo dominante, por alguma razão, é nulo, se você tem corpos macroscópicos que podem ser localmente neutros, e aqui eu até faço a ressalva que no fio carregando corrente isso não é verdade, né? O fio ele tem uma distribuição de carga, o fio vai ter um campo elétrico, mas ele é muito fraquinho, né? O efeito dominante aqui é o efeito magnético, né? E aí, isso é uma coisa realmente muito marcada em distinção à gravitação. E, de fato, dá para você tirar todo o magnetismo daí. Então, aqui, esse livro é um livro fascinante do Purcell, eu não vou entrar em nenhuma conta, né? Mas você pode, inclusive, calcular todo o campo magnético, todas as propriedades magnéticas, a partir de mudanças de referencial. Então, você tem aqui um fio carregado e uma carga se deslocando aqui com velocidade v. Quando você vai para o referencial da carga, você vê uma corrente. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas depois, quem tiver curiosidade, a gente pode comentar um pouquinho melhor. Mas só para dizer que essa visão da força magnética quanto correção relativística é algo muito forte. Mas tem elementos adicionais que foram responsáveis e necessários para que cabeças newtonianas pudessem pensar Lorentz. E uma delas é o fato de que, quer dizer, se você agora pensa que você está nas equações de Maxwell e você toma ali o limite de baixas velocidades, você está considerando esse limite em que as densidades de corrente são muito menores do que aqui ρ vezes C. Para uma carga individual, isso daqui é equivalente a dizer que V sobre C é muito menor do que 1. Então, esse limite daqui é um limite que corresponde ao que a gente está bem acostumado e chama de eletrostática. Então, a eletrostática, ela justamente é um limite da teoria de Maxwell que tem simetria de Galileu, é compatível com a simetria de Galileu. De fato, ela foi construída toda a partir da teoria da gravitação. Em analogia patente, porque a teoria da gravitação newtoniana ela tem a simetria de Galileu. Mas o que é mais interessante, mais poderoso, é que tem um segundo limite de Galileu, que é o limite justamente que a gente chama de magnetostático. Então, eu estou falando assim de uma maneira bem ingênua, mas isso aqui é um campo bem formal mesmo, e com uma matemática que tem várias sutilezas, que é o eletromagnetismo de Galileu, e eu quis, inclusive, incluir esse tópico, que é um tópico que eu conversei já bastante com o Marcos Vinícius, e é um tópico que eu venho trabalhando um pouco, mas aqui eu não vou entrar em nada técnico, eu só quero destacar o seguinte: a possibilidade de você ter um segundo conjunto de leis que tem a simetria de Galileu só é possível porque você pode ter esse caso limite, em que a densidade de corrente é muito maior que a densidade de carga. Se você não tivesse dois tipos de carga, se você não tivesse essa ideia dos opostos poderem se atrair, você não ia conseguir ter uma densidade de corrente alta com um ρ baixo, ia ser impossível. Porque, inclusive, se você pensar que o J é ρ vezes V, isso aqui ficaria parecendo que o V é muito maior do que C. É porque a gente sabe que isso não é verdade. Você pode ter um material em que é o que acontece no fio, por exemplo. Você tem um bando de carga mais parado e um bando de carga menos andando. Aí você tem uma corrente, mas localmente é tudo neutro. Então, você pode ter esse limite. Então, uma coisa que eu quero destacar é justamente que você, em algum sentido, consegue ter esse limite, né, da magnetostática simplesmente porque tem esses dois tipos de carga. E esse limite também é uma teoria que é invariante de Galileu, também é uma teoria que cabeças newtonianas puderam construir.
Então, de fato, a gente vê que falta, quando a gente tem essas equações, falta só os termos que acoplam o B com o E. É uma física profunda, foi um desenvolvimento histórico sensacionais para chegar naqueles termos. Não é nada simples. Mas o fato é que você conseguiu 2 conjuntos de leis com invariância de Galileu. Isso é muito profundo. Esse tópico daqui realmente é muito rico. Depois, em outro seminário, com calma, eu posso fazer uma discussão realmente detalhada, porque aqui está totalmente genérico. E aí, para eu encaminhando para o final, que eu acho que eu já estou falando muito, peço até desculpas, mas só alguns, quer dizer, a gente pode corrigir facilmente a eletrostática. Então, esse facilmente está entre aspas, porque para sair da eletrostática e chegar a uma teoria com a covariância de Lorentz não é nada simples, mas matematicamente, você pode simplesmente pegar aqui o potencial escalar e calcular, se você tem que esse objeto está se movendo com velocidade v, basta a gente dizer que o campo que ele produz, você tem que botar um retardamento, né? O fato de que a luz tem uma velocidade finita com que ela viaja. Que, para todos os efeitos, você botar aqui e dizer que quando tudo depende do tempo, você vai ter que calcular no tempo retardado, daí esses colchetes azuis. Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque, por exemplo, se você fizer a mesma coisa para os campos, não vai dar certo. Mas eu não quero entrar nesses detalhes técnicos, o fato é que os potenciais funcionam. Então, não tem nada análogo para a gravitação. Se você quiser pegar a teoria de Newton e fazer ela ficar compatível com o grupo de Lorentz, esse foi o trabalho do Einstein, e não é botar colchete. É muito mais complicado, é muito mais enrolado, e o porquê disso não funcionar é extremamente sutil. E eu próprio tenho até, enfim, é uma coisa que eu não tenho fechada na minha cabeça, não. Mas então, é só para comentar que olha como inverteu totalmente agora o protagonismo. O eletrostática ela nasceu de uma analogia com a gravitação. Combinando com a magnetostática e juntando com os experimentos de Oster, de Ampère e tal, você conseguiu, com o trabalho do Maxwell, uma teoria com simetria de Lorentz. E agora, você, em paralelo, baseado no sucesso do eletromagnetismo, você agora tenta explicar como que a gravitação pode ter simetria de Lorentz. E essas ondas gravitacionais, né, que foram recentemente observadas, elas viajam com a própria velocidade da luz. Vejam só a influência da luz. Claro que essa velocidade da luz você pode argumentar que tem a ver com o grupo de Lorentz, não especificamente com a luz. Tudo bem, mas tudo que historicamente veio a partir de um estudo da própria luz, ou seja, agora as teorias estão sendo feitas ao moldes, né, da teoria do eletromagnetismo. E o fato também de que a própria teoria essa própria teoria tipo, o que a mecânica, ela pautou o que a gente chama de entender o mundo. Quer dizer, você diz que você consegue ter uma intuição pictórica conceitual quando você consegue prover um modelo mecânico para aquilo, em termos de bolinhas e molinhas vibrando. A gravitação e a mecânica conseguiu com isso falar o exemplo da teoria cinética dos gases, foi aquela coisa toda. Tem uma exceção, tem um campo da mecânica que você realmente não tem nada que possa se chamar intuitivo. É a gravitação newtoniana. Como é que você pode ter uma ação à distância instantânea? E isso o próprio Newton foi dizer, que não faria hipótese sobre como é que pode aquilo. E o eletromagnetismo veio ao resgate disso, porque agora é muito mais intuitivo. Você tem uma onda, você tem uma informação que viaja com uma velocidade finita. Então, o eletromagnetismo, em certo sentido, e a luz, né, em particular, possibilitou aí você, em certo sentido, trazer a própria ideia de campo para a física e, com isso, trazer uma intuição conceitual para as interações fundamentais. E é uma pena, porque o eletromagnetismo é uma coisa justamente que ele não tem, né? Quer dizer, o eletromagnetismo ele é justamente conhecido, pautado, muito pensado como uma coisa muito abstrata, né? E uma coisa muito matemática, e que eu discordo. Então, o que eu quero fazer para encerrar é só dar alguns exemplos de como o eletromagnetismo pode ser muito útil para você visualizar vários fenômenos abstratos. Então, aqui a luz também, como ela foi importante no próprio teste da gravitação, ou seja, não só ela pautou como você faz a teoria da gravitação, mas o teste ali de Sobral, que o Einstein tomando água de coco lá no Ceará, foi feito a partir das trajetórias do raio de luz das estrelas, né? Então, quer dizer, na parte da quântica, eu vou só fazer alguns comentários. Quer dizer, tudo bem, a gente já viu que a luz nasce dos corpos negros. A própria estrutura da matéria ela veio de você estudar como que o átomo interage com a luz. Ou seja, a própria ideia da peça de Lego da matéria, de como que o átomo se estrutura, veio agora a partir de como que ele interage com a luz. Então, a luz realmente ela guiou muito o século XX, e aqui as raias espectrais dos átomos, né? O efeito fotoelétrico. É interessante até dizer que o efeito fotoelétrico ele foi colocado para explicar, como uma demonstração da natureza corpuscular da luz,
mas não é preciso, né? Você pode explicar perfeitamente o fotoelétrico tratando a luz como onda clássica, desde que a matéria esteja quantizada. Essas ironias históricas. E aqui, a própria proposta do de Broglie da dualidade da partícula foi inspirada pela dualidade para a luz, primeiro. E aí, só que eu vou pular, porque eu quero chegar na parte final, mas assim, então, assim, essa questão das visualizações dos fenômenos quânticos, a gente, de novo, insiste até cruelmente em pegar um fenômeno quântico e tentar visualizar ele com bolinha, né, com corpúsculo, que eu acho que assim, de novo, é um vício que a gente traz da mecanização do mundo, que deu tão maravilhosamente certo até o século XIX, que depois começou a deixar a gente na mão. Então, quer dizer, a própria ideia de vários fenômenos quânticos você visualiza melhor se você buscar análogo ondulatório em vez da bolinha. Ninguém vai tentar explicar tunelamento com bolinha, fica uma coisa que realmente fica parecendo mística e tal. Mas a luz, ela tem um análogo ao tunelamento, que é a reflexão total frustrada, né? Então, você coloca aqui 2 pedaços de vidro, eles não estão se tocando, tem uma camada de ar entre eles, e a luz entra num meio acima do ângulo crítico, e ela, no entanto, ainda assim aparece um pouquinho de luz no outro meio. Tem fotos melhores, mas eu não consegui achar, mas tem que estar bem pertinho os vidros, porque a distância entre os vidros tem que ser da ordem do comprimento de onda da onda, que nem no tunelamento. A matemática é a mesma. Não estou defendendo que a física seja a mesma, a quântica é revolucionária. Os fenômenos quânticos, eles não é a mesma coisa que você fazer a contrapartida ondulatória. Só estou falando, se for para tentar visualizar, muitas coisas é mais próximo de você buscar a visualização pela onda do que pela partícula, embora não seja rigorosamente a mesma coisa. Então, a própria polarização é a setinha ficar fazendo lá curvas no tempo, mas lembra que o campo elétrico é uma seta para cada ponto do espaço. Então, você tem um ponto em que a setinha está girando. Pô, isso é totalmente louco, né? Como é que você tem uma rotação em um ponto? A rotação, por definição, quer dizer, pensa num corpo extenso girando, é o movimento de partes do corpo com relação a outras partes, né? Então, você ter uma rotação num único ponto é uma coisa que não faz muito sentido, né? Isso já é a ideia de spin, quer dizer, de novo, não é a mesma coisa que o spin do elétron. O spin do elétron tem outras coisas envolvidas, é um spin. Aí tem um monte de coisa de quântica importante. Mas toda onda clássica tem spin. Certamente faz algum sentido comparar com o spin da onda clássica, que tem a ver com essa rotação intrínseca, é melhor do que pensar numa bolinha de tênis girando, né? Enfim, é a única coisa que eu estou dizendo. E aqui, assim, novamente pela pressa, essa imagem daqui veio de um site de yoga, peço desculpas. Mas a ideia, imagina que você tem uma distribuição de cargas que está esfericamente simétrica e com raio variando. Você demonstra que a radiação desse cara é zero, por exemplo, por lei de Gauss. Isso não é um modelo muito mais próximo do orbital S do que pensar que você tem uma bolinha que está girando sem emitir energia e tal? Qualquer distribuição, aqui um condutor que está girando em torno de um eixo, você tem correntes estacionárias, também não emite radiação. Cada carguinha acelerada, em princípio, emitiria, mas vai ter uma interferência destrutiva do campo produzido por cada carga. E também, se você quiser visualizar o orbital P, não seria melhor pensar naquele 8 girando como sendo uma distribuição contínua de matéria, em vez de pensar numa bolinha, em vez de pensar num modelo puramente mecânico, estritamente mecânico? Enfim, então vou aqui realmente... tem outros fenômenos fascinantes, aqui uma foto bonitinha, mas deixa eu chegar então no vídeo de agora, faltam 2 slides. Então, a combinação da teoria da relatividade com a quântica gerou a teoria mais precisa que a gente já teve na humanidade. Realmente aqui é impressionante aqui o grau de precisão, aqui 12 casas decimais para medir aqui a constante G, é impressionante. E, novamente, aqui os desdobramentos da luz, né? O fóton ele pode gerar matéria, ou seja, a eletrodinâmica quântica é a primeira teoria que dá a possibilidade de criação e destruição de matéria. Poderia falar sobre efeitos do vácuo quântico que aparecem aí, nascem diretamente do fato da luz, né? Você ter flutuações quânticas mesmo no estado de vácuo, mas o quanto que eu devo a esse slide é imenso, né? Quer dizer, a quantidade de coisa que eu aprendi no grupo e que foi a base do meu mestrado, do meu doutorado, mas eu não vou falar muito sobre esse slide, que eu vou passar a bola para o Farino. Tem muitos problemas ainda em aberto, a luz está presente aí em vários campos, fotônica, computação quântica com fótons, luz estruturada. Sempre é importante lembrar que a gente tem um dos laboratórios mais ricos do mundo, né? O LNLS, você consegue produzir luz síncrotron. Tem vários fenômenos relativísticos fascinantes e tal, também não vou pormenorizar. Mas antes de encerrar, eu tenho que deixar
sempre com uma citação do São Tomás de Aquino, em homenagem aí ao Marcos Vinícius. Aqui está em latim, que eu botei só para o Marcos mesmo, estou acreditando que a tradução é essa, não manjo nada de latim. Mas essa frase é atribuída ao São Tomás de Aquino, eu acho que simboliza um pouco o seminário, quer dizer, no sentido de que nada que eu falei, assim, falei tudo muito rápido, não era para ser... Eu acho que é mais para levantar a discussão e para problematizar, são tópicos e algumas visões um pouco controversas também, mas para chamar a atenção, o que eu queria defender um pouco, que o eletromagnetismo é visto como uma coisa muito abstrata e de conta, mas a quantidade de ideia que você pode tirar dali é muito grande. Então, cada livro, cada pensador diferente teve uma visão um pouquinho diferente. Então, essa frase de São Tomás de Aquino, eu acho que simboliza um pouco a ideia, esse seminário, de tentar... um seminário que bebeu em muitas e muitas fontes, e também é uma frase que não só tem o São Tomás de Aquino como homenagem ao Marcos, mas a própria frase em si, quer dizer, eu sempre, desde o início da graduação, ia na sala do Marcos, aquele monte de livro, e só clássico, e ele falando, não, aqui, ó, isso você quer aprender aqui, está nesse livro e tal. Então, essa frase acho que também simboliza muito do quanto que o Marcos foi e ainda é muito importante para todos os passos profissionais que eu dou. Então, desculpa se eu me alonguei, inclusive o seminário, a parte inicial, eu tinha posto muito também em função dos alunos do grupo e tal, acabou que não sabia que também ia ter tanta gente presente. Eu agradeço a todos pela presença, espero que eu não tenha sido enfadonho pelo tempo. E, mais uma vez, parabéns, Marcos Vinícius, obrigado aí por tudo. E passo a palavra aí para o Thiago, ou Farina, não sei quem vai falar agora. Gente, obrigado. Sensacional, Reinaldo. Eu estou em Reinaldo, choque. Eu estou em choque. Obrigadíssimo pela palestra, Reinaldo. Em geral, o Farina faz um procedimento, né, de todo mundo abrir o microfone e bater palma, não é isso? Como o Farina me encarregou hoje da tarefa aqui. Tem que Como é que é, descompartilhar. Farina? Farina, você manda aí, organiza o carnaval? Como é que funciona? Pede para a galera abrir a imagem. O microfone, a imagem e o microfone, né? Aí eu proponho que a Larissa, ou você, ou a Dani, organizem aí, porque eu estou com muita dor mesmo. Eu não estou conseguindo nem falar. Beleza. Primeiro eu queria agradecer muito ao Reinaldo pela apresentação. Eu tenho perguntas e comentários, mas deixarei para o final para não monopolizar. Mas eu queria propor, então, realmente a Dani ou a Larissa que coordenassem as perguntas, porque como eu estou no celular, é muito difícil ver quem levantou a mão. Não, eu coordeno, tudo bem. Tá, obrigado, Dani. Não, tá tranquilo. Reinaldo, acho que não sei se a gente podia ter feito, se era possível ter uma homenagem melhor ao Marcos, porque eu tô realmente... Seria se ela durasse metade do tempo. Cara, eu particularmente podia ficar escutando você falando mais umas 3 horas sobre isso, assim. Eu acho que, enfim, mas isso é papo para outra história. A primeira pessoa que levantou a mão aqui foi o Marcelo. Eu ia dar, então, a palavra para o Marcelo. Se quiser passar para alguma outra pessoa, fica à vontade, Dani. Não, você pode perguntar, à vontade, pode falar. É um comentário. O Reinaldo, eu achei muito legal o seminário. E deu uma perspectiva muito bacana. E em relação ao que você falou da luz em quântica, é só um comentário para fazer. Perdão, Marcelo, talvez você puder falar um pouquinho mais alto. Acho que está meio baixo, pelo menos para mim, não sei se para todos. Para mim também. Eu vou tentar, então. Um comentário, eu queria que você comentasse em cima do meu comentário, Reinaldo. É o seguinte... Não, obrigado. Porque quando a gente estuda a luz quantizada, né, o que tem de quântico na luz quantizada é o clique, né? Sim. O resto a gente resolve tudo com eletromagnetismo clássico, né? E na hora de clica um só, né? Tanto é que se você estiver fazendo ótica de um fóton só, né,
Você faz tudo com eletromagnetismo clássico. Tudo. A única coisa que você tem que fazer quântica é na hora de interagir com a matéria, né? Então, eu queria que você... E o que é quantizado é a estatística, quer dizer, a estatística da amplitude da luz, enfim. Então, eu queria que você comentasse isso, a luz, e isso daí quando a gente faz no vácuo, né? Quando a gente faz dentro da matéria, a coisa enrola, o meio de campo enrola para burro. Então, eu queria um comentário seu sobre essa enrolação da interpretação de fóton e tal, quando a gente vai para dentro da matéria. Tá. Bom, primeiro, quer dizer, muito obrigado pela pergunta. Eu, quando vi o Marcelo presente, imaginei que teria uma pergunta, justamente porque a gente compartilha esse interesse com a parte conceitual. A gente teve muitas conversas sobre possibilidades de interpretações conceituais na quântica e tal. Então, obrigado pela pergunta. Acho que os tópicos que você comentou são bem importantes. O meu pensamento é um pouco o seguinte, realmente, quer dizer, a natureza quântica da luz, ela muito se manifesta quando você tem um clique, quando está no vácuo. E, sobretudo, eu acho que é um pouco curioso, a maneira como eu penso no vácuo é mais ou menos o seguinte, fazer um minuto de comentário sobre isso e depois passar para a matéria, é que a gente, quando pensa em complementaridade, a gente muitas vezes pensa só em aspecto histórico, né? Como o Bohr falava, que às vezes comporta como onda, às vezes como corpúsculo, e a gente sabe que isso não é assim. A gente depois conseguiu uma descrição consistente em que a gente entende que o fenômeno sempre se comporta lá de uma certa maneira. Mas, num certo sentido, a complementaridade, modernamente, eu pensaria da seguinte maneira. A detecção, se você quiser fazer uma imagem clássica, semiclássica, de processos que envolvam detecção, aí você tem que pensar enquanto uma analogia corpuscular, que é o que você falou, são os cliques. E quando você quer pensar a propagação, a dinâmica, a evolução temporal, aí você precisa fazer um mapa ondulatório. E aí, para a luz, como a luz ela por si só já é uma onda, classicamente, o que é distinto é a parte da detecção. E aí, para a matéria, é um pouco o contrário, né? O elétron, quando é um processo de detecção, a gente entende bem como ele está funcionando, a gente faz uma analogia clássica feliz com as bolinhas lá, mas o momento que a gente quer estudar a dinâmica do elétron, aí que a gente precisa de uma imagem ondulatória, de uma analogia que aí o mundo clássico do elétron não traz, né? Aí tem que ser uma analogia com a luz. Na matéria, eu concordo que embola completamente, porque, para mim, aí tem uma das coisas mais legais da quântica, realmente, um dos aspectos mais marcantes, que é a ideia de que você, quer dizer, você tem, sei lá, na clássica você tem Terra interagindo com o Sol. Pode ser difícil resolver o problema, mas você ainda tem as variáveis da Terra e as variáveis do Sol. E aí, na quântica, isso não acontece, né? Quer dizer, você não é aditivo, né? Você agora tem um espaço de Hilbert que fica diferente, que ele é alterado e só faz, em princípio, sentido falar da grandeza correlacionada, né? Então, você não tem mais como falar, em princípio, a menos que a interação fosse nula, quando você tem um átomo no vácuo, por exemplo, você, em princípio, não tem direito de falar que você tem um átomo com 0 fótons. Em princípio, você tem um estado quântico que é um estado já misturado. Para o átomo sozinho, graças a... Bom, provavelmente eu tenho emprego por causa disso, é perturbativo, dá para fazer conta, então eu consegui tirar um mestrado e doutorado em cima disso. Mas quando vai para a matéria, a coisa já enrola bastante e aí, em geral, não é perturbativo. E aí, realmente, você perde o aspecto distintivo do próprio que é o fóton, né? E aí, em vários casos, você vai ter que pensar num estado coletivo mesmo, um poláriton, uma coisa assim. E aí eu concordo 100% com você que, nesse tipo de situação, quebra dramaticamente qualquer possibilidade de imagem clássica. Isso é um tópico que até hoje em dia, com esses estudos de eletrodinâmica com acoplamento forte e tal, é uma coisa que eu até tenho interesse em trabalhar, mas não mexi propriamente, mas que eu acho que realmente, nesse contexto, achar imagens semiclássicas que eu não consigo pensar. E eu teria curiosidade mesmo de entender melhor. Não sei se eu fui bem na direção que você... Mas te agradeço mais uma vez aí a pergunta. Ótimo, obrigado. Bom, então vou passar para o Thiago. Thiago, você. Não tem ninguém antes, Dani? Ainda não, assim. Tá. Beleza. Mas se alguém quiser falar aí, pode levantar a mão, gente. Eu queria só fazer alguns comentários e não são exatamente perguntas. Eu queria dizer que eu gostei muito do seminário, o Reinaldo sabe disso, é claro.
por diversas razões, mas a principal delas, naturalmente, é o fato de que eu acho que o seminário toca em diversas questões que nós já discutimos muito com o Marcos e que o Marcos nos ensinou. Eu gostei muito dessa capacidade tua, Reinaldo, hoje de trazer conversas que nós tivemos com o Marcos nesses últimos 15 anos, né, e colocar no seminário. Achei muito bonito da tua parte ter feito essa síntese, né, trazendo coisas novas, certamente, mas recapitulando muitas das coisas que nós já conversamos. Eu queria só fazer 2, 3 breves comentários. O primeiro é que tem uma pré-história dessa tua narrativa, que não entrou, é claro, porque você estava preocupado em chegar logo no século XIX e século XX, mas que eu acho que também tem muita conexão com o Marcos e que eu gostaria de observar. Aristóteles propõe na física que as explicações do movimento, onde o movimento é entendido de maneira muito mais ampla do que meramente o mover-se dos corpos, movimento enquanto um processo de mudança, de alteração na natureza, ele deve ser explicado a partir de 4 modalidades causais: as causas eficientes, finais, materiais e formais. Esse modo de explicação aristotélico, ele foi trazido de volta para a pauta da reflexão filosófica ocidental por São Tomás de Aquino, no século XIII, quando São Tomás de Aquino compatibiliza a doutrina cristã com alguns preceitos da filosofia aristotélica. O Marcos é muito entusiasta de São Tomás de Aquino, como você mesmo observou no finalzinho, né, e também muito entusiasta de Aristóteles. E é interessante observar, no meu comentário, portanto, que quando esse debate sobre a natureza da luz, ou mais do que sobre a natureza, sobre a explicação dos movimentos da luz, se coloca no século XVII, existe um grande embate travado entre os cartesianos e o Pierre de Fermat, que dá origem ao princípio que você mencionou. O século XVII foi um momento na história da física na qual essa lógica de explicação aristotélica, num viés por São Tomás de Aquino, portanto, na releitura feita no século XIII de Aristóteles, esse modo de explicação causal no século XVII vai cair por terra. E só as causas eficientes vão ser valorizadas, tanto por Descartes, quanto por Galileu, quanto por Newton. E o Descartes, portanto, explicava a luz somente a partir de empurrões, puxões, né? Ele imaginava que a interface entre os meios era como um véu que freava, de certo modo, a bolinha, que era a luz. E o Pierre de Fermat vai explicar o movimento da luz a partir de causas finais, né? A luz se move por esse caminho para que, ao final do processo, leve o menor tempo possível. E esse embate que é travado no surgimento dessas explicações do movimento da luz no século XVII é todo travado em termos à la São Tomás de Aquino ou à la Aristóteles, né? Então eu acho importante observar isso. Segunda coisa que eu adorei que você falou tanto das equações de Maxwell, porque o Marcos sempre fala que as equações de Maxwell, tudo muda, mas as equações de Maxwell são inalteráveis, né? Elas vão permanecer e permaneceram para todo sempre. E eu gostei muito dessa... Por fim, uma provocação, Rei. Você falou de miséria Y0, realmente foi uma heresia. Eu queria deixar relatado aqui a heresia que isso foi. Mas, além disso, você usou várias expressões, inclusive o Einstein em inglês, né? Isso foi também uma heresia. Mas a maior de todas as heresias, que o Marcos deve ter ficado se remoendo, foi você chamar o Principia de Principia. Uma das vezes eu chamei certo. Mas é porque... Intimidade é isso, você faz uma homenagem, mas vai espetando durante a homenagem. Né? Então tá ótimo. Era só isso. Não, adorei os comentários, pô, muito legal. Bom, em seguida, o Aragão pediu para falar. Bom, pessoal, eu pedi para falar porque eu vou ter que me ausentar por conta de um outro compromisso. Mas eu queria fazer uma intervenção, primeiro sobre o seminário, que eu também apreciei muito. Parabéns aí, Reinaldo, você, como sempre, um esteta da física. A observação sobre o seminário é o seguinte: você tocou em alguns pontos que são muito atuais. Essa relação com a mecânica, né? Quando você apresentou a borboleta, eu não pude deixar de me lembrar de uma capa do Physics Today,
em que aparece a asa da borboleta como um exemplo de cristal fotônico na natureza. E os cristais fotônicos são arranjos regulares em que você tem os épsilons e mis, né, dispostos de maneira regular, da mesma forma que você tem átomos num cristal, e aí a analogia se faz entre o eletromagnetismo, etc., e a própria mecânica quântica, né, com fenômenos de bandas, etc., que é uma coisa extremamente rica. A outra observação, aí puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, a Daniela vai, obviamente, concordar, é que os metamateriais, hoje em dia, são exemplos magníficos, né, de sistemas em que você utiliza a nossa capacidade de fazer uma nanoengenharia, né, para obter respostas eletromagnéticas que já fazem parte de uma engenharia mesmo. Quer dizer, você constrói materiais que vão ter uma determinada resposta que você planeja, né? Isso é fantástico. Terceira observação é a seguinte: ao mostrar um arco-íris, eu não posso deixar de ver a figura do Moisés Nussensweig, né? Verdade. Que é um grande artista, né, na compreensão tanto do arco-íris quanto do efeito auréola. E a última observação sobre o seminário é o seguinte: você não precisa ser modesto. Eu acho que a interação de luz com a matéria é o que traz para nós a informação sobre o mundo. Qualquer forma que você olhe, é isso, né? Quando você faz uma tomografia, ou quando você vai lá no síncrotron. Aliás, o síncrotron você tem que atualizar. Já não é mais o LNLS, agora é o Sirius. É o Né? Sirius, é verdade. É uma beleza de laboratório. Né? E, de novo, aí o que você tem? Luz, radiação interagindo com a matéria, e a partir, né, do fenômeno do espalhamento, dos dados de espalhamento, você obtém informação sobre o mundo. Né? Então, em homenagem ao Marcos Vinícius, né, aquele senhor que disse, então, fez-se a luz, ele sabia do que ele estava falando, né? Porque foi a forma dele dizer, vão e aprendam sobre o mundo ao redor.